Então ele mostra, né, como é que foi uma questão ali que ele viveu, que o levou a pensar em uma questão para o livro. E o outro exemplo que eu vou dar, é um exemplo mais claro, é o texto, um dos principais textos dele, que é o texto sobre a história rural francesa, né? As características da história rural francesa. Esse texto, ele, na verdade, vai ser reorganizado nos anos 40, né, a partir de um conjunto de artigos que o Bloch vinha escrevendo, mas ele é um texto que está tratando da história rural na Idade Média, e de onde o Bloch partiu para escrever esse texto? Ele partiu do problema agrário na França nos anos 40 e de todas as questões da modernização agrícola nos anos 40. Né? A França viveu um processo, né, de modernização agrícola nos anos 40 que foi acirrado no pós-guerra, né, com os financiamentos americanos, os planos de reconstrução, né? Então todas essas questões eram questões econômicas e sociais que estavam colocadas para o campo francês nos anos 40, né? E foram esses problemas que levaram Bloch a pensar, né, a história rural francesa e a pensar as permanências e as rupturas dessa história rural, né, em relação ao próprio presente. Né? Então, essa é a grande contribuição desse texto, né, a questão da problematização, e junto com a problematização, dois elementos metodológicos são muito significativos. Aquilo que a gente vai chamar o método regressivo, né, que é justamente a ideia de partir dessa problematização presente, né, e regressar ao passado paulatinamente, tentando entender, né, o fio, as teias, as tramas que envolvem esse passado, que explicam, né, as conjunturas e as estruturas econômicas, sociais, culturais e mentais. Né? E a questão, pode passar? A questão do tempo. Né? Como é que, dentro dessa perspectiva da problematização, o historiador não pode, né, regressar ao passado de maneira linear. Né? A história tradicional fazia uma história linear de trás para frente, não adianta a gente só inverter e fazer a história linear de frente para trás. Né? Esse retorno, esse regresso, ele metodologicamente tem que ser muito bem trabalhado, a ponto do historiador poder identificar o que ele chama de temporalidades múltiplas, né, ou diferentes temporalidades nas questões. E essas diferentes temporalidades são marcadas pelas rupturas, né, e em alguns momentos elas são visíveis, mas também são marcadas por aquilo que o Bloch chama de permanências. Né? Como, por exemplo, a própria crença que ele estuda nos reis taumaturgos, né? Uma crença que permanece por quase 7 séculos, né? Na França. E que se rompe, né? Se rompe em meados do absolutismo, né? E a França vai viver, por exemplo, a Revolução Francesa e colocar um rei na guilhotina. Né? Então, com certeza, aí você tem uma ruptura mental, inclusive, né? Quando aquela sagrada monarquia, né? Né? A ideia de uma monarquia sagrada e de um corpo intocado do rei vem abaixo, né? E a guilhotina aí é usada para se decapitar um rei. Né? Então, em relação ao Bloch, pode passar. Em relação ao Bloch, era isso que eu ia falar. Queria trazer essas 3 questões: a história-problema, a questão do método regressivo e a questão da necessidade metodológica, né, do estudo do tempo histórico de forma múltipla, né, e na tentativa da gente buscar as chamadas permanências, né, e as rupturas desse mesmo tempo. Agora, com a morte do Bloch,
e a retirada do Febvre, né, da universidade, já que ele já era bastante velho, né, após a Segunda Guerra Mundial, nós sabemos que uma figura muito importante, né, vai assumir a revista, né, do Zanardi, vai comandar, né, abre aspas, fecha aspas, essa revista por 3 décadas praticamente, né, e esse homem aí é o Fernando Brodel. Eu escolhi comentar 2 textos do Brodel, de onde a gente pode retirar também elementos centrais teóricos do pensamento brodeliano, que são elementos fortemente presentes no movimento do Zanardi, né? Que textos são esses? Um texto é Oposições da História em 1950, que é um artigo muito pequeno, mas bastante importante, que na verdade é uma aula inaugural que ele dá na Sorbonne assim que ele assume a cátedra de História Moderna, né? E depois ele escreve essa aula, né? E justamente o ano, né, era o ano de 1950, e a universidade estava, na verdade, retomando, né, tentando normalizar os seus trabalhos depois da guerra, né, com o fim da invasão, com a retirada nazista, né, e no contexto todo da reconstrução, né, da França, da Inglaterra, né, e da própria Alemanha após a guerra. Então, para a França, né, é um momento de muitos desafios, é um momento em que os financiamentos norte-americanos, né, vão começar a penetrar no território francês, e a França, que era a cultura mais resistente da Europa, né, começa a ter os contatos, né, com o modo de vida, né, norte-americano, e não só o dinheiro norte-americano, né, mas também a mentalidade, as propostas, né, e a própria cultura norte-americana entrando, né, no país naquele momento. Para a cultura francesa, isso é um problema também, né? Então, a universidade francesa viveu um drama aí nesse momento, né, que é um drama de precisar dos dinheiros e dos financiamentos externos, né, para se manter, e ao mesmo tempo, né, querer manter a sua autonomia de universidade francesa, né, dentro do contexto da cultura francesa, como locus universal da cultura, Paris como centro da cultura europeia, etc., né? Então, algumas questões ideológicas, né, políticas ideológicas estão colocadas aí, né? E o Brodel, ele estava já preocupado com isso, mas disposto a levar à frente o projeto do Zanardi, né? Então o contexto é esse.